Meio-dia em ponto em Balneário Camboriú. Uma boa tarde para quem já almoçou, para quem ainda não almoçou, vai almoçar um pouco mais tarde. Um bom dia, uma terça-feira ótima para você, 21 de janeiro de 2025. Hoje é o Dia Internacional do Moletom e também o Dia Mundial da Religião. Então, quem é religioso pode aproveitar o dia de hoje para tirar uns minutos e fazer o seu compromisso de religiosidade para o dia, né? Aquilo que está programado para o dia de hoje, a sua oração, a sua reza, fazer aquilo que é necessário e importante para a sua vida espiritual. Vamos conhecer o que é manchete, o que é notícia no TVC News desta terça-feira. Uso de patinetes serão fiscalizados em Balneário Camboriú. Saúde de Camboriú alerta sobre contaminação por leptospirose após enchente. Camboriú estuda a construção de uma subestação da Celesc. Romeno, que matou um homem em Balneário Camboriú, é procurado pela polícia. Camboriú recebe estação de tratamento de água. Hoje tem o comentário político de Joel Rosa e a previsão do tempo. Fique conosco, está começando o TVC News. E ontem aconteceu uma sessão extraordinária na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú para deliberar sobre 10 projetos. Entre esses 10 projetos, um projeto para regulamentar a utilização de patinetes e também veículos ciclomotores em Balneário Camboriú. São muitos acidentes que aconteceram nos últimos dias, inclusive a própria prefeita foi atropelada por um patinete. E aí, isso tudo ocasionou uma série de manifestações de várias entidades, de várias pessoas e também de algumas que foram vítimas de acidentes com patinetes. Parece ser uma coisa pequena, leve, mas pode ter desdobramentos e desdobramentos que possam traumatizar as pessoas. E aí, logo em seguida, a coordenadora da DPCAM postou um vídeo nas suas redes sociais falando sobre a responsabilidade dos pais e também a responsabilidade dos menores que conduzem esses patinetes e provocam acidentes. Nós convidamos ela para estar conosco aqui, a doutora Ruth Helm, que é a coordenadora da DPCAM de Balneário Camboriú, para falar sobre esse assunto, a responsabilidade, até onde os pais respondem e até onde os filhos menores de idade também respondem. Doutora Ruth Helm, boa tarde para a senhora, é um prazer recebê-la aqui na TVC. Boa tarde, Saul, eu que agradeço o convite para a gente esclarecer alguns pontos a respeito dessa parte da micromobilidade. Vamos lá então, vamos começar pelo início, falando sobre isso. Até onde o pai é responsável pelo condutor que é menor de idade, que provoca muitas vezes um acidente, embora que não tenha um dano físico na pessoa, mas trazendo danos materiais. Como que funciona essa responsabilidade do pai e do condutor? Bom, o Código Civil, ele faz essa previsão já no artigo 930, se não me falha a memória, que os pais respondem civilmente pelos atos praticados pelos filhos adolescentes. Então, eles são responsáveis a reparar o dano causado, tanto dano material quanto um eventual dano moral, né, no caso de um acidente de trânsito num patinete, para a gente fazer bem prático, né? Causa lesão corporal numa pessoa. A pessoa, se tiver a intenção de representar criminalmente, o pai é que vai ser responsável pelo pagamento na seara civil dos danos morais causados naquela pessoa. E isso parece simples, a gente falando assim, mas na verdade não é, porque essa conta dos danos morais, do valor desse dano, ele é calculado com base no tempo de vida útil produtiva que a pessoa teria. Então, tu imaginas, né, conforme um salário mínimo, digamos assim, uma pessoa atropelada que tem, sei lá, 20 anos, 25 anos, ela tem uma vida produtiva até 60, 65 anos, digamos assim, né? Ou que seja 50. Mas esse valor, ele se torna uma soma considerável. E isso implica para os pais arcarem com essa despesa. Certo. E o condutor, ele é menor de idade, o pai vai arcar com as responsabilidades financeiras. E o que é feito, o que vocês conversam, qual o tipo de penalidade para o condutor que provocou esse acidente? Com relação aos adolescentes, o que eu quero deixar bem claro é que, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir de 12 anos,
o adolescente já responde criminalmente, a gente pode assim dizer, pela prática de um fato análogo a um crime. Então, se ele estiver conduzindo um patinete, ele vai responder por uma lesão corporal, dentro dos termos de uma lesão corporal, porque ele não é um veículo automotor. Agora, tem esses ciclomotores também que já se encaixam no Código de Trânsito. Então, sendo o acidente cometido, né, na condução de um veículo de ciclomotor que já faz parte que está no rol do Código de Trânsito, ele responde um ato infracional, onde é marcada uma audiência junto à Promotoria da Infância e da Juventude, pelo crime de trânsito, uma lesão corporal, né? Se às vezes mais grave, pode até causar um homicídio culposo. Certo. Doutora Ruth Helm, ontem foi aprovada na Câmara de Vereadores a lei que regulamenta e que, inclusive, passa a autoridade aos guardas municipais para apreenderem esses veículos micromotores. Uhum. O projeto, ele tratou das sanções no âmbito administrativo, então, né? Então, a parte administrativa cabe, então, aos agentes de trânsito, pelo que eu dei uma pincelada no projeto, e a Guarda Municipal fazer toda essa verificação. E a delegacia mesmo só vai trabalhar em casos onde haja ocorrência de um crime. Certo. Qual o seu conselho agora para aquele pai que já deu, né? Ele já deu o patinete para o filho é menor. Inclusive, uma observação que foi feita ao longo desses últimos dias foi com relação a não ter, inclusive, os equipamentos de proteção, como capacete, como cotoveleira, tornozeleiras, essas coisas todas que são tão necessários para proteger. Pois é, me chamou a atenção numa lida rápida que eu dei no projeto, é que ali eu não vi, talvez tenha me passado isso desapercebido, foi rápido, né, porque foi votado ontem, eu dei uma lida antes de vir aqui no jornal, mas em nenhum momento eu verifiquei que fosse obrigatório, né, o uso de equipamentos de proteção individual. Isso, gente, é primordial. Então, aquele pai que vai deixar o filho conduzir um patinete ou algum outro tipo de ciclomotor, tem que fazer uso de um capacete, joelheiras, porque os acidentes não vão acontecer só com os outros, a própria pessoa pode cair e se autolesionar. Então, acho que de fundamental importância que esse equipamento ele esteja dentro da regulamentação, porque assim vai evitar que coisas piores aconteçam. Certo. Doutora Ruth, e quem sofreu um acidente agora nas próximas horas? O que essa pessoa deve fazer? Primeiro, né, eu acredito que haja já uma intensificação na fiscalização, mas de imediato tentar acolher o nome da pessoa que praticou, que causou o acidente, identificando, pode se dirigir à delegacia, fazer um boletim de ocorrência, porque a gente pede uma guia de exame de corpo de delito que tem que ser feito para comprovar as lesões, né? E posteriormente a gente faz um procedimento. Se for um adolescente, fica sob a delegacia da mulher se incumbe de fazer esse procedimento. Caso seja uma pessoa que já é maior de idade, será encaminhado então para a delegacia da comarca para que seja feito o procedimento do crime de lesão corporal ou do acidente mesmo de trânsito. Mais alguma coisa de destaque nessa lei que a senhora gostaria de mencionar para os telespectadores que estão nos acompanhando aqui no TVC News? Eu acho que a gente tem que perceber que o problema não é só os pais que dão o patinete para a criança, para o adolescente, porque a essas pessoas você tem como identificar, mas o grande problema é a gente, enquanto cidade turística, como é que vai fazer a verificação dos locais que fazem o aluguel dos patinetes para os adolescentes, né? Então, como que vai ser essa responsabilidade solidária da empresa, havendo um tipo de acidente com um terceiro?
Então, eu não vi muito ali o projeto ainda, porque, como eu te disse, foi ontem, né? Mas eu acredito que as empresas também tenham que ter cuidado, porque a gente vê muito adolescente que chega na cidade, às vezes, para passar o dia, Saul, e vai lá no local, ou pelo aplicativo mesmo, faz o aluguel desse equipamento. Então, se acontecer algum evento, não foi o pai que deu, não é um veículo alocado, como que vai ser esse controle? De que maneira, se alguém for, ele vai ser solidário no pagamento de algum dano causado pela pessoa? Então, essas questões têm que ser bem definidas. Tá certo. Olha, doutora Ruth, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender, de vir aqui para trazer esses esclarecimentos e falar com os pais desses menores que dirigem patinetes, e nesses casos, alguns casos não são os menores, os próprios pais acabam conduzindo. Muito obrigado, uma boa tarde à senhora, e obviamente ao longo dos próximos dias, se necessário, a gente traz novamente a senhora aqui para deixar tudo muito mais claro com relação às responsabilidades, inclusive da empresa, né? A empresa que loca esses patinetes. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Muito bem, agora são 12:11, a gente vai fazer um intervalo. Depois do intervalo, a Secretaria de Saúde de Camboriú alerta para casos de leptospirose.